Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem descansados, né? Que estejam dispostos para acompanhar essa aula, né? E vamos tentar hoje encerrar finalmente o período militar com os governos de Geisel e Figueiredo, perfeito? Então, para a gente começar essa aula, né, de algum modo, não há como falar das crises da dívida externa das décadas de 70 e 80, dos choques do petróleo, sem trazer, né, de algum modo, uma contextualização do cenário internacional para mostrar como também é um período atípico dentro da normalidade, entre aspas, né, do capitalismo, da dinâmica capitalista que a gente está vivendo. Tem um gráfico, né, que poderia ilustrar muito bem esse caráter atípico desses dois períodos, desses dois governos que a gente vai falar na aula de hoje, né, que é o gráfico da prime rate americana, né, da taxa de juros básica americana. Ele mostra realmente como, dentro da história, esse momento, né, vai ser um momento muito particular, né? Deixa eu colocar ele aqui. Está muito grande. Deixa eu aqui. Pronto. Ok. O que acontece, né? Esse aqui eu digitei ele no Google, né? Prime Rate History. Eu já vi esse gráfico em outros lugares, então garanto que é esse mesmo, né? Mas vocês conseguem perceber, a gente está nesse período aqui, né? A gente vai falar da metade da década de 70, né? A gente está aqui 75 mais ou menos, e a gente vai falar até mais ou menos 85, que é o período desse finalzinho, né, dos governos militares. E vocês vão perceber na taxa de juros, né, que tem uma tendência bem desde 30, né, por volta de 5%, cai um pouco, mas enfim, tem um certo patamar bem estável, né? Vocês vão perceber esses dois grandes problemões aqui, né, no período da década de 70 e da década de 80. Na segunda metade da década de 70 e na primeira metade da década de 80. E depois parece que a situação meio que volta, né, para um. É claro que, né, as instabilidades não vão parar, mas vão ter choques ainda na taxa de juros americana, mas até os dias de hoje, né, isso que é importante a gente perceber, é que, de certo modo, as condições normais para a economia global vão envolver geralmente uma taxa de juros abaixo de 10% ao ano para taxa de juros básica americana, perfeito? Então, o que, que acontece, né? Eu acho que esse gráfico, ele, acima de tudo, ele tem um certo peso simbólico, né? Que se trata do período com a maior taxa de juros da história do capitalismo, né? É a maior taxa básica de juros da economia norte-americana. E, evidentemente, vocês sabem que a crise da dívida externa brasileira ela vai estar ligada a esse fenômeno. Como é a minha tarefa nessa aula de hoje para explicar? Bom, o debate. Debates sobre crises da década de 70 e 80, crises da dívida externa. Causas. Tem a ver com o desenvolvimentismo brasileiro que estava sendo implementado, com o milagre? Tem alguma consequência do milagre ou não? Ou foi um fruto casuístico, né? Um fruto espontâneo do próprio processo de alteração da dinâmica internacional? Né? Essa questão continua válida, essa questão continua pertinente, esse debate ainda existe. Né? O que causou as crises que a gente vai passar na década de 70 e na década de 80, que vão fazer com que a década de 80 seja também conhecida como a década perdida. Né? E desse modo, a gente vai falar
desse período de crise, não só no Brasil, mas também no capitalismo em geral, vai ser uma espécie de reconfiguração. E depois, né, dessa crise que a gente vai passar, que vai estar associada principalmente aos dois choques do petróleo, nós vamos ver, né, uma nova dinâmica se inserindo na economia brasileira com o neoliberalismo. Exatamente nesse momento que a gente está falando na aula de hoje, que nós vamos começar a perceber o esgotamento das ideias desenvolvimentistas, não necessariamente no plano teórico, mas predominantemente no plano prático, né? Você vai começar a ver economistas brasileiros que estudaram no exterior e voltam cheios de ideias neoliberais para implementar no Brasil. E desse modo, né, você vai ter uma certa alteração, até inclusive, no próprio projeto econômico que vai surgir a partir do pós-crise da década de 80. E vocês sabem que com o fim do governo Geisel e o fim do governo Figueiredo, você vai ter também um novo período, né, republicano a iniciar. Você vai ter uma nova Constituição, você vai ter, né, primeiro, né, o Tancredo com as eleições indiretas, e o Sarney, que vai acabar sendo efetivamente o presidente, e depois você vai ter as eleições diretas, e a gente vai entrar nessa tradição, nessa lógica que a gente faz parte agora, né? A gente vai participar dessa nova dinâmica que é essa fase da nova república. E desse modo, a gente tem então que dar conta de explicar esse processo ímpar, né, que é caracterizado aqui pela taxa de juros americana. Bom, não é uma tarefa que eu considero das mais simples, né? Mas primeira coisa que a gente tem que falar sobre o governo Geisel vai ser sobre o processo de abertura política, né? O governo Geisel ele vai ser de 74 a 79, mas mas lá para 78, lá para o finalzinho, né, do seu período, você já vai ter a extinção do AI-5, você vai ter algumas mudanças na política externa, né, que a gente vai chamar de pragmatismo responsável. O governo ele vai se alinhar mais com países latino-americanos, árabes, africanos, vai reestabelecer relações diplomáticas com a China e vai tentar, de alguns modos, reduzir sua dependência com os Estados Unidos. E boa parte disso vem de um fenômeno que a gente comentou no finalzinho da aula passada, não sei se vocês lembram. Nós tivemos o choque do petróleo em 73, o primeiro choque do petróleo, que vai ter origem, né, nos conflitos árabes-israelenses. E esse fenômeno, né, o petróleo ele vai sair, salvo engano, né, de 3 dólares para 12 dólares, ou 14, algo assim. Né, vai ser nessa margem. E isso vai elevar o preço das commodities, né, você vai ter uma elevação dos custos totais da economia, causando uma espécie de inflação mundial. E aí o Brasil ele se coloca nessa posição, né? Olha, a gente está agora no governo Geisel, no 74, a gente já sabe que o preço do petróleo aumentou, e aí a gente tem decisões. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ajuste contracionista diante da inflação mundial, tentar controlar, fazer um ajuste bem ortodoxo, ou vai tentar aprofundar o processo de industrialização, seguir nas linhas e diretrizes do milagre econômico com o desenvolvimentismo? E é aí que vai aparecer um projeto, né, chamado um projeto com um nome bem, né, os militares eles têm uma certa característica de ser os seus governos serem marcados por muita criatividade, né? Aí eles vão lançar um plano de desenvolvimento, eles lançam o segundo PND, né, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, justamente na esteira, né, do milagre econômico, tentando claramente dar continuidade a esse processo. Vai ter sim alguma diferença, tá? A gente vai falar disso. Principalmente porque vai ser um período marcado pela ampliação do endividamento externo.
e pela continuidade de grandes déficits externos. E aqui aconteceu já isso, né? Uma experiência particular, né? O que acontece? Né? Muita gente, mas professor, como é que você vai falar que esse período ele pode ser caracterizado como desenvolvimentista se o Mário Henrique Simonsen era o ministro da Fazenda, né? Muita gente, poxa, o Simonsen, professor, período de desenvolvimento, Simonsen é um liberalzão, né? O Simonsen vai ser de outra turma, ele não vai ser desse pessoal. Mas o que acontece, né? Vocês têm que lembrar da estrutura institucional dos governos militares. A fazenda, em muitas circunstâncias que você vai perceber, ela não vai ter tanto poder ou tantas decisões como o planejamento em alguns tipos de governo. Então, nesse caso em particular do governo Geisel, você vai ver uma atenção muito grande para o Ministério do Planejamento, que na época era conduzido pelo João Paulo dos Reis Veloso. O Veloso depois, né, ele vai realmente se mostrar um liberal. Parece que ele não se aceitava, não se assumia como liberal, mas na época ele era desenvolvimentista. Dava para perceber, né, que pela sua interpretação que ele era desenvolvimentista, mas depois ele vai se tornar, inclusive, um dos grandes nomes do liberalismo brasileiro. Perfeito? Para quem tiver interesse, o João Paulo Veloso vai ser, sim, um dos nomes. E o Geisel, né, o Geisel vai ser uma figura mais alinhada às ideias desenvolvimentistas, né, então ele vai ser mais ligado ao planejamento do que à fazenda. O que é, então, esse segundo PND, né? E aí vocês não vão falar, gente, porque não é o segundo PND do Simonsen, né? Vocês vão falar, olha, é o segundo PND do Geisel, que vai ser uma política de desenvolvimento econômico e social que vai ter como as principais frentes a alteração na estrutura econômica, com destaque para a indústria de bens de capital, eletrônica, insumos básicos e agropecuária, com o objetivo de enfrentar o problema do balanço de pagamentos diante da alta do preço do petróleo, substituindo importações e ampliando a pauta exportadora. Segundo, né? Segunda frente, modernização da economia no eixo Centro-Sul, se concentrando na expansão da capacidade produtiva de indústrias básicas, infraestrutura e desenvolvimento científico e tecnológico, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, além da política energética, uma vez que 2/3 do petróleo era importado. Aqui, né, vocês vão começar a ver acontecer um choque do petróleo. É claro que também vai ser necessário uma política energética. Né? É nesse contexto que a gente vai falar, poxa, é importantíssimo que o Brasil adote estratégias mais incisivas com relação à política energética. Né? E aí você vai ter, né, uma das frentes, né, do segundo PND, acabar com o subsídio à gasolina, a mistura do álcool na gasolina e a retomada do programa de xisto da Petrobras. Na época se falava muito do xisto, né? O xisto é muito mais interessante que o nióbio, né? Que o presidente atual ficava falando, né? Mas enfim, parou de falar, né? Ninguém sabe por quê, onde é que está o nióbio, a riqueza brasileira. Mas o xisto, o que acontece? O xisto ele tem um fundamento muito interessante, né? Que ele é uma espécie de um minério, de uma rocha, como se fosse algo assim, que tem um composto orgânico, que você consegue retirar dele como se fosse um determinado combustível fóssil, né? Um óleo que você consegue extrair. E o Brasil tem uma reserva muito grande de xisto no sul do país. Eu nunca tenho certeza, assim, eu fico na dúvida se é no Paraná ou em Santa Catarina. Mas eu acho, assim, 90% de certeza que é no Paraná. Se alguém quiser confirmar aí nos comentários, botar a foto aí da reserva de xisto, depois fiquem à vontade, né, para falar sobre isso. Às vezes é um tema até que me interessa, assim, saber como anda a política energética, se o xisto vai aparecer como nas energias alternativas, enfim, curiosidades nesse tipo de extração, se ele vai ser considerado uma energia mais limpa, enfim.
Isso aí a gente pode até avaliar. Mas, de fato, né, você vai ver a adoção, e é esse que é o ponto que eu quero trazer com essa terceira frente voltada para a política energética. Você vai ver uma preocupação maior com a condução, né, das questões energéticas no Brasil. Né? E esse ponto é importantíssimo porque vai definir também um pouco do que vai acontecendo com a Petrobras, o seu crescimento, a sua importância relativa, perfeito? Acho que aqui é um momento interessante de falar dessa importância relativa. Você também vai ter uma frente de integração nacional, créditos e financiamentos regionais muito importantes. Você vai ter a criação do Polo Amazônia. Dessa perspectiva, você vai ver várias iniciativas voltadas também para o desenvolvimento regional, que é um tema que a gente sempre falou, né? Poxa, ficou devendo, principalmente nos governos da primeira metade do século XX. Aqui aparece bastante. Então, a questão do desenvolvimento regional e da integração nacional é o quarto ponto. E o quinto ponto são os programas de aumento da geração de emprego, qualificação e aumento da educação. Aliado a isso, é esse lado, né, da qualificação profissional, que se vocês vão lembrar, né, no final do governo Médici, a gente estava falando, né, com relação ao Delfim, até bem crítico ao Delfim naquela aula, sobre o próprio problema da desigualdade, né? E o programa de qualificação profissional ele vai ser inserido nesse contexto. Olha, a gente estava falando de salários muito baixos no Brasil, e de acordo com o diagnóstico do governo, era porque o brasileiro ainda era pouco qualificado para conseguir maiores salários. E dentro dessa lógica, você também tem esse programa de aumento de geração de emprego, qualificação, aumento da educação. E aliado a isso, você vai ver algo que vai ser muito importante lá na frente, né, com a, com a Constituição de 88, que vai ser a ampliação da cobertura da Previdência Social, que já começa aqui no Geisel, e programas para aumentar a poupança do trabalhador. Não é? A Previdência Social ela vai começar a ter um crescimento da participação do gasto do governo nesse período. Se vocês começarem a olhar, né, em termos de proporção, é justamente nesse momento que você começa a ter uma preocupação mais sistemática com a Previdência. Mas então tá, professor, beleza, tá, o segundo PND tem essas frentes, mas coloca no papel, para mim, o que diferenciaria o segundo PND do Milagre. O que acontece? O segundo PND ele vai ter um diagnóstico muito específico do que aconteceu no Milagre e quais seriam os problemas ocasionados se continuasse, se desse continuidade à política do Milagre. O que acontece? No Milagre econômico, você tinha um crescimento que era promovido principalmente pelo crescimento das exportações. Quando a gente tem um crescimento promovido pelas exportações, a gente está se voltando para fora. Diante de qualquer choque externo, o país fica vulnerável, né? E a sua dívida externa e as suas contas realmente vão passar por dificuldades. Então, de acordo com o segundo PND, que já vai se enquadrar numa realidade pós-choque do petróleo, o governo tem que apostar no mercado interno como um motor para continuar o crescimento da economia. É aquela lógica de que se está ruim lá fora, né, se o mercado lá fora está com problemas, nós vamos nos voltar para dentro. E por outro lado, né, esses investimentos no mercado interno reduziriam a dependência de importados, que era muito elevada, perfeito, e diversificariam a nossa pauta de exportações, modificando a estrutura da demanda brasileira, voltada principalmente para a demanda externa. Então, anotem isso, né? Claro que isso aqui é o ponto mais importante do segundo PND. O segundo PND ele vai ter uma alteração da lógica diante de uma mudança nos fatos, de uma mudança no contexto. Uma coisa é você considerar a lógica que se tinha no Milagre
diante de uma mentalidade na qual nenhum choque, nenhum impacto no mundo poderia ser sensível nos próximos anos. A partir do momento que você tem o choque do petróleo, que você conjectura possibilidades de novos choques na mesma dimensão, ou de choques externos alheios, por exemplo, a possibilidade de novas guerras, vai falar da guerra do Vietnã, o que você começa a pensar? Poxa, pode-se alterar as condições e o Brasil ficar na mão. O segundo PN dele é uma certa resposta a isso, porque ele já está vendo o crescimento do endividamento externo. Né? Então, no lado da oferta, a política do segundo PND era aquela na qual você tinha a implementação do modelo brasileiro de capitalismo industrial, né, modelo brasileiro, em que o Estado investiria naqueles setores que o capital privado não tivesse tanto interesse, a indústria brasileira focalizar em setores carentes e realizar o processo de substituição de importações. Pelo lado do financiamento, você vai ter os bancos públicos e o BNDE na coordenação e execução dos financiamentos. E pelo lado fiscal, vocês vão ver um crescimento das despesas que nunca vai ser superior ao crescimento do PIB, de forma que se aumenta a arrecadação com novos tributos, reduz despesas correntes e controla o endividamento de estados e municípios. Então, esse é o contexto que eu acredito, né, que vocês conseguem entender um pouco mais do projeto em torno do segundo PND. Perfeito? O que acontece? Né? O cenário externo. De 74 até 76, na primeira fase do governo Geisel, vocês vão ver uma desaceleração das principais economias globais, vocês vão ver uns indicativos de que vai ter um certo processo recessivo para a segunda metade da década de 70. Uma inflação elevada, né, a partir de 73, que a gente vai chamar de inflação global, porque vai ser por conta do preço do petróleo, então que vai impactar o custo de toda a sociedade, perfeito? Mas mesmo nesse cenário, é importante enfatizar que como às vezes a gente pensa, né, olhando lá para as crises da década de 30, durante o período de guerra e etc., o choque do petróleo e a crise da década de 70, elas não vão implicar diretamente em uma redução da liquidez internacional. Por quê? Bom, você pensaria, né? Poxa, olha, o mundo passando por uma crise, as economias desacelerando, e muitos países subdesenvolvidos, países emergentes, né, como gostam de falar, eles estavam aumentando, recebendo mais aportes de investimento estrangeiro. Vocês têm que lembrar, né, que faz sentido, mesmo diante desse cenário recessivo, que os países ricos investam pesado nos países pobres que possuem petróleo, né? Os famosos petrodólares. Os petrodólares, né, os recursos estrangeiros, os investimentos estrangeiros na área de petróleo, considerando que o preço do petróleo quadruplicou num curto período de tempo, né, em 73, e você poderia ter outros choques, né, como teremos, torna o petróleo um negócio ainda mais lucrativo. Já era muito lucrativo e agora se torna extremamente lucrativo. E é claro que o capital vai tentar se aproveitar disso. As taxas de juros reais, né? Vamos voltar aqui, né, para a primeira metade da década de 70, vocês vão ver ainda a taxa de juros baixa, né? E o crescimento do PIB de 74 a 76 de 5% ao ano e uma elevação considerável da dívida externa. Bom, agora, de fato, eu tenho que explicar as causas desse crescimento da dívida externa entre 74 e 76. Vamos lá. Os preços do petróleo aumentam 4 vezes, né, de 3 dólares para 12 dólares. O preço dos bens que o Brasil exporta cresce no mesmo ritmo? Claro que não. Né? E aí você tem uma deterioração dos termos de troca. Por quê? O Brasil precisava importar petróleo.
o Brasil precisava de manter, você também precisava, além do petróleo, você mantinha uma pauta de importações muito elevada, que envolvia também a necessidade de bens de capital e produtos intermediários que fosse necessário para a realização do PND, do segundo PND. Então, o que acontece? As nossas exportações elas vão continuar se manter. Por outro lado, os preços dessas exportações não vão crescer tanto como os preços das importações. E é aí, nesse sentido, que vocês vão perceber que efetivamente a dívida externa vai crescer na esteira de um aumento de custo das coisas externas comparado, né, à manutenção dos preços dos bens exportados, ou seja, uma deterioração dos termos de troca, né, na visão mais direta que esse termo significa, do que esse termo significa. E aí que você começa o debate. Bom, debate sobre o crescimento da dívida externa. Os ortodoxos, eles vão criticar muito o segundo PND. O segundo PND vai ser um plano extremamente criticado. Por quê? No momento em que há uma sinalização para o governo brasileiro de que a economia está caminhando para um período recessivo, o governo insistiu num processo desenvolvimentista, naquela questão da substituição de importações. Né? É claro que um economista ortodoxo ele não vai gostar de um processo desenvolvimentista, né, de planejamento econômico, de criação de estratégias para industrialização, com recursos públicos, financiamento público, num caso geral. Mas vocês têm que concordar comigo que ele vai gostar disso menos ainda se isso for feito num período de ajuste recessivo. Né? Olha só, a economia global está em recessão e você está fazendo as suas ideias desenvolvimentistas fora da tendência do mundo de ajuste. A política ortodoxa ela sempre vai caminhar na direção do ciclo. Né? Olha, se o mundo está passando por um ajuste, o Brasil ele também deveria passar por um ajuste em vez de dobrar a aposta na industrialização. Ou seja, você manteve a taxa de crescimento econômico positiva ainda durante esse período de crise, mas, por outro lado, né, como os ortodoxos gostam de falar, a conta vai chegar, vai agravar a situação econômica do país mais lá na frente. Né? Enfim, já os heterodoxos eles vão para uma outra abordagem, que é a seguinte: olha, essa elevação da dívida externa ela vai estar muito associada à conjuntura internacional. E mesmo em um cenário de ajuste recessivo, não há nada que indique que a dívida externa se reduziria. Né? É esse que é o ponto. Os heterodoxos eles vão tentar demonstrar que se você não tivesse se você não tivesse seguido o segundo PND e a manutenção do processo de industrialização, não existe nenhum fator que indicaria que a dívida externa não crescesse por conta da deterioração dos termos de troca. O Brasil não causou a sua própria deterioração dos termos de troca. Não foi a política econômica brasileira que causou isso. É claro que a gente vai lembrar, né, pela perspectiva cepalina, desenvolvimentista, que a própria dinâmica desse processo vai causar essa deterioração dos termos de troca. Então, é nesse sentido que você tem esse embate interpretativo sobre o segundo PND e a crise da década de 70, perfeito? A crise da dívida externa. Em números, pessoal, o que foi a explosão da dívida externa nessa crise? 2 bilhões de dólares em 74, 3,8 bilhões de dólares em 77 e, por fim, em 78, 5 bilhões de dólares. Então, de 74 até 78, um crescimento de 150%, né, da dívida externa. Estatais,
captavam recursos externos para realizar investimento no Brasil, o que pode ser considerado como um dos fatores que vai efetivamente ocasionar a crise, né, da dívida externa pela ótica ortodoxa. A desvalorização cambial também é um processo elevado durante o período, vai ser na casa média, né, de 30% ao ano, e a inflação vai seguir como um processo persistente de 40% ao ano, em média. Bom, tá ok. Era isso que a gente tinha que falar. O cenário claramente é trágico, né? Não tem como fugir disso. Mas vamos lá, um balanço. O que a gente pode falar de prós e contras, né? Os contras parece que a gente já falou, né? Elevação explosiva da dívida, crise da dívida externa, inflação acelerada. Beleza, contras são esses. Mas teve alguma coisa de bom? Teve. Ok. Reduziu a importação de bens de capital, você teve uma redução das importações no geral também. Você teve, de fato, né, a continuidade do processo de substituição de importações. Você começou a ter exportação, o crescimento das exportações de matérias-primas industrializadas e manufaturas, e você manteve o crescimento econômico em um cenário de desaceleração global. É isso. É isso que a gente pode falar de positivo do governo Geisel. Ok? Então agora vamos passar para o governo Figueiredo. O Figueiredo, como a gente já comentou dentro do processo no qual o Geisel vai estar inserido, ele vai dar continuidade ao processo de abertura política do governo Geisel. Né? Ele vai ser o último dos militares. Né? E isso já muda muita coisa. Na década de 80, por exemplo, as greves operárias já vão voltar, né? Figuras como o Luiz Carlos Prestes, o Leonel Brizola, o Miguel Arraes, vão voltar ao cenário. Aquela oposição que antes estava, de algum modo, excluída do Brasil, né? Vai ter a lei da anistia, e essas pessoas vão voltar a participar do processo político. Mas também vai ser um período conflituoso, porque vocês conseguem imaginar, né, que não foi um surto de alguns militares que falaram simplesmente: bom, agora a gente tem que reabrir o regime, né, e voltar e encerrar esse processo. Muitos militares foram contrários ao que vai ser chamado de abrandamento da ditadura. Já em 82, né, durante esse período do Figueiredo, você já vai ter o retorno de algumas eleições diretas, né, para governador, prefeito e senador. Você vai ter a campanha das diretas já a partir de 83 para a eleição do cargo de presidente e vice. É claro que isso não vai se realizar já na primeira eleição, né, da nova república com Tancredo Neves, vai ser uma eleição indireta que vai encerrar o período militar, e aí a gente vai acabar essa parte, né? As eleições diretas vão ficar mais para frente, para presidente, mas de todo modo a gente vai aqui na aula de hoje encerrar efetivamente esse período trágico da economia brasileira e da sociedade brasileira, perfeito? Então vamos lá, né? O que a gente tem para falar sobre o governo Figueiredo? Só para a gente fazer um recap, né? Olhem de novo para isso aqui, né? 1980 está aqui. Está exatamente aqui. Vou marcar aqui, né? Olha, está aqui. Realmente, vocês vão perceber que existe um mundo antes de 1980 e um mundo depois, né? Assim, parece que é o ponto de inflexão, né, da dinâmica do pico, né, da taxa de juros americana. Muita coisa vai mudar, né? O que eu mais acho interessante é que os estudiosos da década de 80, né, no geral, eles vão partir
de uma contextualização muito boa do cenário externo. Não é? Todo mundo, todo bom economista que vocês forem ver falando de década de 80, ele vai sempre começar falando do cenário externo e das mudanças que a gente está percebendo no mundo. Né? O que acontece? Né? Muita gente vai falar que a hegemonia dos Estados Unidos estava, de alguma forma, ameaçada, porque são muitos os fatores. Você vai perceber um esgotamento do padrão produtivo, você vai ter a derrota na guerra do Vietnã, né, de alguma forma desmoralizou muito os Estados Unidos, os gastos com a guerra e os gastos militares dos Estados Unidos estavam elevadíssimos, e fica sempre aquela questão, né? Em algum momento, é claro que a relação dos Estados Unidos e esse controle da hegemonia mundial por conta do Bretton Woods realmente chegaria aos seus limites, e você vai ter um fim, né, do Bretton Woods, mas não vai mudar de algum modo, né? Não vai mudar, por outro lado, o interesse dos Estados Unidos em manter a hegemonia global. E o aumento da taxa de juros americana, ele vai ser um instrumento cruel para a reafirmação dessa hegemonia. O mundo inteiro vai sentir esses efeitos, né, dessa parte, né, que a gente está chamando de crise da década de 80 e elevação da taxa de juros americana durante esse período, né, da primeira metade de 80 a 85, pelo menos, né? A gente vai falar muito disso. Porque o que acontece, né? Vocês são economistas, já têm uma certa base, né, de conhecimento de macroeconomia, de economia internacional. Então vocês sabem, né, que as taxas de juros elevadas, elas são um mecanismo para atrair capitais para um país. Né? Olha, você deixa o seu dinheiro aqui nesse país e você vai receber esses juros elevados. Um país como o Brasil, né, vai ter taxas de juros na média mais elevadas do que os países desenvolvidos, porque se sabe dos riscos que se tem em deixar os recursos no Brasil, entre aspas. Embora eu acredite que isso seja muito ficção também, né? Que esses riscos não sejam tão elevados assim como se mensura, como se avalia, né, pelo investidor estrangeiro. Mas, enfim, eu acho que tem um certo rentismo aí nessa história que não cabe aqui a gente discutir. Mas, de fato, né? Poxa, se os Estados Unidos estão pagando nos seus títulos da dívida pública 20% ao ano, por que razões eu investiria no Brasil, ou investiria num país subdesenvolvido? Por que razões eu investiria em títulos da dívida brasileira, sendo que os títulos da dívida americana pagam 20% ao ano? Bom, se o governo americano ele conduz uma política de taxa de juros elevadas, o Brasil ele tem que superar essa política. Né? E o que acontece? Né? Os capitais, é claro que eles vão querer, evidentemente, se manter nos Estados Unidos. Né? Boa parte dos dólares do mundo foi sendo enxugada e levada para os Estados Unidos. E esse processo, né, é um certo processo de controle. Olha, o dólar vale dinheiro, o dólar vale de verdade. Vocês acham que os Estados Unidos estão brincando? Olha aqui como é que o dólar vale dinheiro. Então, todas as iniciativas de outras moedas de criarem asinhas são rapidamente minadas, são rapidamente abandonadas. Né? E vocês vão perceber, justamente nesse período, também o crescimento da economia europeia e fortalecimento da Europa, das moedas europeias. Então, quer dizer, os Estados Unidos dão um sinal muito claro da sua hegemonia e da reconfiguração da sua hegemonia. Então, o que acontece? Né? Com o aumento da taxa de juros americana, você tem esse instrumento para a atração dos capitais internacionais e vai fortalecer o dólar como moeda global.
Em paralelo a isso, você tem uma intensificação da globalização financeira, crescendo fluxos financeiros internacionais, principalmente privados e baseados em investimento estrangeiro direto. Então, o que acontece, né? Lembrem-se disso, né? Embora você tenha realmente esse movimento de taxa de juros elevada, você ainda vai perceber uma intensificação dos fluxos de capitais, né? A gente vai chamar principalmente de processo de acentuação da globalização, né, nesse período. Mas, de fato, a gente vai receber uma conta também junto com esse processo de globalização, não se preocupem. A coisa não é tão bonita assim quanto parece. Então, para a gente falar do governo Figueiredo, eu vou seguir um pouco mais aqui a linha do que o Jean Piaget apresenta de divisão, ok? O Jean Piaget ele vai dividir, né, lá no Manual de Economia Brasileira Contemporânea, em 3 períodos diferentes o governo Figueiredo, né, baseado principalmente no comportamento do PIB. O de elevadas taxas de crescimento, 79, 80, você vai ter a recessão entre 81 e 83 e a recuperação puxada pelas exportações em 1984. E o legal é que ele associa esses 3 momentos às diferenças entre os períodos do cenário internacional e dos ajustes externos adotados, né? O Figueiredo ele vai chamar o Simonsen para continuidade no Ministério do Planejamento, né? Ele queria tirar o Simonsen da Fazenda para o Planejamento, que viria a ser o comando central, né? O Ministério do Planejamento seria o comando central do governo Figueiredo, né? E o Simonsen ficaria à frente disso. Esse mesmo ano, né, de 79, seria o 12º ano consecutivo de crescimento elevado do endividamento externo. O mercado internacional, que antes era favorável a esse modelo, né, de permitir o endividamento externo elevado, começa a demonstrar indícios de mudanças, né, com a elevação da taxa de juros americana. Né? Vocês vão perceber, quando a gente já começa o governo Figueiredo, a gente já vai ter uma taxa de juros de pelo menos 10%, de 9% ao ano. Nessa conjuntura, qual que seria a ideia? Né? A gestão Simonsen vai chegar com um conjunto de medidas mais restritivas, com o objetivo de reforçar o controle do governo brasileiro sobre o lado monetário da economia, né? O controle dos meios de pagamento, do crédito bancário, assim como conter os investimentos estatais e as despesas com subsídios. Além disso, ele ainda anunciou uma nova política cambial com o intuito de promover desvalorizações reais na taxa de câmbio. Só que aí que vem, né? Vem em 79, vem o segundo choque do petróleo. E com o segundo choque do petróleo, você vai ter uma resposta restritiva muito grande na elevação das taxas de juros, que vai modificar quase que permanentemente o cenário externo. Né? A gente vai falar das repercussões do segundo choque do petróleo. Parece que até hoje, né? Parece que a gente não superou esse problema. Desse modo, né, se faziam necessárias novas medidas de ajuste externo e, para Simonsen, é claro, o ajuste recessivo seria a única saída para controlar o desequilíbrio do balanço de pagamentos. E aí, né, a gente vai falar que essa tentativa de emplacar uma política restritiva não vai ter sucesso, o Simonsen vai ser muito pressionado, você vai ter críticas e resistências pelo próprio setor privado brasileiro, ok? E também, claro, pelas estatais. Em agosto, o Simonsen renuncia, de 79, ou seja, ele vai ficar pouquíssimo tempo, e o Delfim Neto volta à cena. Né? Acredito que vocês estavam sentindo falta do Delfim, né? Poxa, onde é que estava o Delfim? Ele tirou umas férias e tal? Não, o Delfim estava por ali. Né? Ele sempre está por aí. E o Delfim ele vai ter um diagnóstico interessantíssimo, né, desse período. Né? Isso realmente não tem como negar. Ele, falando sobre esse período da década de 70,
ele é muito bom. Para o Delfim, o estrangulamento externo da economia brasileira de 79 vai refletir, antes que um excesso generalizado de demanda, um ajuste de preços relativos que distorcia a distribuição da demanda entre os setores. Então, o que acontece? O que ele estava percebendo? Na verdade, existem alguns setores que estão tendo, de algum modo, um impacto maior dos preços externos e outros que não. E é nesse desbalanço que a gente tem que corrigir a taxa de câmbio em virtude dos choques externos, visando promover um redirecionamento da demanda para os bens produzidos internamente e estimular as exportações. Ou seja, ele entendeu que naquele contexto o que deveria ser feito era uma reorganização da estrutura brasileira para favorecer a sua demanda interna. Então, para isso, o que você tem que fazer? Qual que é a lógica que vai ser adotada? Medidas de controle monetário já estabelecidas que foram reforçadas, ou seja, você vai continuar com algumas lógicas para a manutenção da política monetária restritiva, e foi determinada, vocês vão lembrar que a gente falava das mini desvalorizações do Delfim Neto, agora a gente vai falar da maxi desvalorização cambial de 30% em dezembro de 1979. Na área fiscal, as tarifas públicas foram corrigidas e os gastos públicos controlados, visando conter o déficit público. Perfeito? As correções do câmbio das tarifas públicas, é claro que vocês vão imaginar, poxa, qualquer desvalorização cambial da noite para o dia de 30%, pensem, como se amanhã a gente acordasse com o dólar a 6, 6,50. Vai ter um impacto muito grande na inflação, Então, essas correções, elas vão impactar muito a inflação. A inflação já de 1980 vai ser de 93% ao ano, frente a 36% ao ano de média anual do governo Geisel. E aí, com isso, vai também ocorrer, na esteira disso, uma modificação no reajuste salarial a partir de 1979, que o governo vai ter que mudar a periodicidade do reajuste dos salários públicos e privados, passando de anual para semestral, ainda que com restrições à reposição integral da inflação passada. Poxa, o que acontece? Com uma inflação de 30% ao ano, já é complicado ficar com reajuste anual. Imagina com uma inflação de 100%, você vê realmente num longo período de tempo a sua deterioração da riqueza, até o reajuste do salário. Então, você vai começar a ter que reajustar os salários em períodos mais curtos de tempo. E aqui a gente vai começar a perceber um novo elemento de diagnóstico da inflação, que é o elemento inercial. Okay? A gente já vai falar disso. Então, o que acontece? Você tinha esse reajuste do salário semestral. Em janeiro de 80, você vai ter a prefixação da correção monetária em níveis inferiores aos da inflação em curso, com a finalidade de criar expectativas de queda de inflação. Expectativas essas que vão ser frustradas, perfeito? Então, para o biênio 79-80, você vai ter um crescimento médio de 8% ao ano do PIB, decorrente de uma combinação da ampliação das exportações e crescimento dos investimentos públicos e privados do segundo PND, que estavam sendo finalizados, ou seja, na esteira do fim do governo Geisel. Perfeito? Nesse período, as correções salariais mais frequentemente aliadas à prática generalizada de indexação de contratos passaram a ser fatores realimentadores do processo inflacionário. E é aqui que vai surgir o diagnóstico da inflação inercial. O que é inflação inercial? Vocês vão lembrar que a gente já falou aqui no curso de inflação de demanda. Olha, o preço das coisas aumentam porque o fornecedor está vendo que muitas pessoas estão querendo comprar o produto dele e ele aumenta o preço do produto dele. Olha, a demanda está aquecida, ele aumenta o preço. Inflação de custo. Olha, o preço do petróleo subiu
meu produto ele é feito à base de petróleo, né? Eu faço um vaso de plástico, então eu vou ter que ajustar meu produto. Inflação de custo, inflação de demanda. A inflação inercial, ela vai fazer parte de uma lógica na qual o preço vai aumentar, você, produtor, vai repassar um processo inflacionário pelo simples fato de que você tem que recuperar sistematicamente as perdas reais que você tem por conta do processo inflacionário já existente na economia. É mais ou menos assim. O processo de inflação inicial. Você sabe que todo mês a inflação é de 10%. Independente se seus custos variarem ou se sua demanda aumentar, você sabe que você vai reajustar os seus preços em 10%. Ou seja, independente de você ter um fator da demanda, um fator de custo que está causando a inflação do seu bem, você está atribuindo a inflação, o fenômeno que está acontecendo do reajuste de preço do seu bem, ao processo que é contínuo que você já tem de inflação da economia como um todo. Então, o que acontece? A inflação inercial ele é o processo pelo qual os preços aumentam em função dos seus aumentos passados. Por quê? Porque há um interesse dos agentes em recuperar as perdas reais que eles tiveram no período passado. Bom, dito isso, a gente vai passar agora para a explicação da continuidade do desequilíbrio externo no Brasil durante esse período. O desequilíbrio externo continuou por 4 fatores, né? Anotem esses 4 fatores. A maxi-desvalorização cambial de 1979 do Delfim não se materializou em desvalorização real da taxa de câmbio por conta do processo inflacionário. Ou seja, aquela expectativa que se tinha com a maxi-desvalorização ela foi totalmente corroída pelo processo inflacionário. Como processos inflacionários estragam desvalorizações cambiais, vocês já sabem por que vocês estudaram década de 30, década de 40, né? Isso eu tenho certeza que vocês sabem, né? Como o mecanismo inflacionário ele consegue corrigir um desajuste da desvalorização cambial, porque a inflação é desvalorização da moeda, né? Então, desvalorização da moeda interna. Agora, a desvalorização cambial é com relação a outra moeda, mas a gente percebe como um efeito consegue anular o outro. E quem não lembrar, vai lá, assiste as aulas do Vargas, assiste a aula do Dutra, para a gente relembrar esse processo, perfeito? Segundo ponto, né, sobre o desequilíbrio externo. Apesar do crescimento das exportações, o déficit comercial aumentou, puxado principalmente pelo aumento dos preços do petróleo. Em 79, também pelo quantum das importações. E terceiro, sob o efeito dos aumentos de juros internacionais, as despesas com rendas cresceram. E quarto ponto, né, quarto fator que vai explicar o crescimento do desequilíbrio externo, os superávites da conta de capital não foram suficientes para cobrir os déficits correntes, tornando o balanço de pagamentos deficitário. E assim, gente, as reservas internacionais elas vão se deteriorar também durante o período. Elas vão sair de 12 bilhões em 78 para 7 bi de dólares, né? em 1980. Esse vai ser o primeiro período, né, que vai ter um crescimento econômico, mas você vai continuar vendo uma deterioração não só do balanço de pagamentos, mas também do aumento do processo inflacionário, perfeito? E o que acontece, né? Essa política monetária restritiva que a gente vai ter, que a gente começou lá com o Simonsen, o Delfim ele deu uma continuidade, ela vai de algum modo continuar, né? A partir de 81 a gente vai falar que o governo vai assumir uma cara muito mais marcadamente de ajuste recessivo, devido ao insucesso do ajuste inicial e também a deterioração do cenário externo.
né? Você vai ver recessão nos países industrializados e os cenários de crise da dívida latino-americana em 1982. Vocês vão lembrar que vai acontecer um monte de crise da moratória, né? Vai ter um monte de país que vai falar assim, olha, não pagarei a minha dívida, não vou pagar, não tenho condições e me desculpa, não deu. É isso, poxa, não deu. Aí o que acontece, né? Para o credor americano que vai financiar esse tipo de dívida, é como se aquele papel deixasse de existir. Imagina só, né? Olha, a dívida, eu falei, não pagarei, não vou pagar. Tá bom, faz aí o que você quiser comigo. Pode me retaliar, pode me xingar, pode. Eu não vou pagar. Mas, poxa, os países eles estavam numa esteira de uma elevação da taxa de juros americana para proporções nunca vistas na história. Claro que isso ia dar ruim para eles. Então, é nesse sentido, né, que a gente vai falar que a política restritiva dos Estados Unidos, essa elevação da taxa de juros, vai depois criar as condições para a manutenção da sua hegemonia, em particular na América Latina também. Né? O que acontece? Né? Vendo a situação da crise da dívida latino-americana, da piora do cenário externo e do insucesso das tentativas de ajuste inicial com a maxi desvalorização e o controle de gastos, né, você vai tentar um ajuste mais recessivo, um ajuste mais forte, que tinha como objetivo reduzir a absorção interna, visando gerar maiores excedentes exportáveis, tendo a política monetária um papel central nessa estratégia através da manutenção de juros reais elevados. O papel da taxa de juros vai ser de reduzir o déficit na conta corrente por meio da redução da absorção interna e atrair capital estrangeiro para financiar esse déficit por meio do direcionamento das empresas ao mercado internacional buscando juros menores. Porém, essa política monetária restritiva ela vai ter resultados desastrosos para o crescimento econômico. Né? Você vai perceber, para o período de 81 a 83, uma queda do PIB média de 2,2% ao ano. Por outro lado, né, você vai ter a transformação dos déficits comerciais em superávites a partir de 81, aumento das despesas com rendas, que saíram de 7 bi em 80 para 10 bi em 81 e 13,5 bi em 82, por conta da elevação dos juros internacionais. Olhem o nosso pagamento do serviço da dívida aqui, ó. Já tá, olha só a carinha, né? Só aparecendo. E desse modo, as reservas internacionais também vão chegar a 4 bi em 1982. O país vai recorrer ao FMI, que vai trazer mais 4,2 bilhões de dólares para nossa conta de capital. Só que aí vocês sabem, né? O FMI ele nunca empresta dinheiro somente como parte de um acordo amigável, né? É engraçado, né? Quem te empresta dinheiro, você vê lá o comercial do Banco Santander, do Banco Bradesco, enfim, de qualquer um, né? Mas está lá, em que posso te ajudar, né? É engraçado, né? A pessoa que fala que vai te ajudar emprestando dinheiro, né? Na verdade, ela está fazendo um contrato com você. Você vai dar juros para ela. Você está ajudando ela, né? Na verdade, né? Você que está se ferrando que você tem que pagar os juros. Ajuda mesmo, né? É um empréstimo sem juros. É isso que seria o melhor cenário para me ajudar. Você quer me ajudar? Me empresta dinheiro sem juros. Mas no caso, né? A gente não está falando dos bancos comerciais, né? A gente está falando do FMI, né? Vai ser um banco internacional, um fundo monetário. Além de emprestar a juros, né, elevados, a gente tem que cumprir algumas regrinhas. Né? E o que acontece? Né? Bom, a gente fez o acordo com o FMI, mas, por outro lado, a gente também tem que colocar um rigor muito maior na nossa política monetária restritiva, que vai culminar na queda do M1 e do crédito do setor privado de 36% e 26% em 1983. Nesse mesmo ano, o Delfim vai reforçar a política cambial, promover outra maxi desvalorização de 30%, que dessa vez vai efetivamente se tornar uma desvalorização real.
Bom, então, para a gente já chegar para perto mais do fim desse período, né? Aqui já estou vendo que tem 1 hora de aula gravada, e não estender muito, em 83 e 84, a política fiscal também passou a ser mais restritiva. Você vai ter o aumento da carga tributária em 83 e corte dos investimentos públicos, reduzindo a taxa de investimento da economia. Essa política restritiva vai ter como objetivo atingir a demanda agregada e o déficit público. A maxi desvalorização que você vai ter ao longo do período e o aumento de juros vai influenciar muito as despesas financeiras do setor público, aumentando os encargos da dívida interna e da dívida externa. O que acontece, né? É nesse momento que vocês vão começar a perceber que o Brasil vai virar estruturalmente um país pagador de dívida. Podem perceber, peguem aí os dados. Estruturalmente, ou seja, não mais pontualmente, um país que fica pagando dívida a rodo, né, vai ser aqui. A gente vai falar desse período. A política de ajuste externo do período de 81 a 84, né, no geral, auxiliada pelas mudanças estruturais que vieram do governo Geisel, gerou alguns superávites recordes em 83 e 84, através da variação do quantum de exportações e importações. O que acontece? Aqui a gente vai ter dois fenômenos, né? Porque a gente vai falar do ajuste do governo Figueiredo e a gente vai começar a ver os resultados da política do segundo PND. Então, o que acontece? Combinou os dois fatores. A substituição de importações do segundo PND sendo realizada na prática, e aí sim você vai ter uma melhora nas nossas contas, né, no nosso superávit comercial, porque nós estamos tornando mais independentes, entre aspas, e por outro lado a política econômica que também caminha nessa mesma direção. Claro que o ortodoxo e o heterodoxo, cada um vai enfatizar um lado, né? Mas são esses dois processos juntos, né? E o aumento da contribuição das exportações também vai ser causado pela recuperação da economia mundial mais intensamente em 1984. O aumento da contribuição das importações no ajuste externo foi puxado pela recessão doméstica entre 81 e 83, ou seja, a nossa melhora, né, na redução das importações se deve à recessão de 81 e 83. E em 84, o crescimento do PIB real de 5,4% e a queda das importações puxada pela redução do quantum indicam, de algum modo, o sucesso do governo Geisel, do segundo PND, na substituição de importações de bens de capital e petróleo. Como herança, né, do período de 79 a 84, né, do governo Figueiredo, fica a restrição externa, a inflação inercial e o desequilíbrio fiscal. O que acontece, gente? E é isso que eu quero que vocês observem. Taxa de inflação de 78 era de 40%. 79, 77%. 80, 81, 82, 100% ao ano. De 83, 84, 85, vocês vão ver inflação de mais de 200% ao ano. Aqui, a situação realmente trágica. Okay? A crise da moratória do México de 82. Né? O México, quando ele fala, não vou pagar, realmente foi um fenômeno que, de fato, quando você comparava a economia mexicana com a economia brasileira, você falava, poxa, a economia mexicana tem muito mais condições de pagar do que a sua dívida, do que a economia brasileira. E a moratória aconteceu no México e não no Brasil. Claro que vai ter um impacto aqui, né? Esse tipo de fenômeno que é importante vocês entenderem. Olha, um país que tem condições semelhantes à do Brasil, mas que tem contas melhores que a do Brasil, decreta moratória, é de supor que o Brasil também está na mesma direção. E é nesse sentido, né, que os acordos com o FMI vão entrar e vão meio que moldar a nossa dinâmica após década de 80. É engraçado, né?
como é que a nossa economia ela vai começar a se sujeitar, por conta da questão da dívida externa, à política econômica é, do receituário, do Fundo Monetário Internacional. E é aí que vai entrar, né? A dinâmica de transição do desenvolvimentismo para o neoliberalismo está aqui, gente. Não está em outro lugar, não. A dinâmica está aqui, o processo que está acontecendo de transformação no mundo. Aquele gráfico que eu coloquei da elevação da taxa de juros americana está colocando a nova ordem monetária do mundo. Como é que agora o mundo vai funcionar em termos monetários? Vocês vão ter que lembrar, a partir de agora, após a década de 80, que qualquer ideia de interromper a hegemonia norte-americana vai passar necessariamente por uma crise da sua dívida externa. E aí você vai precisar de recursos e você sabe a quem recorrer, aos próprios banqueiros dos Estados Unidos. E assim né? Hoje, mesmo com as diferentes condições, se a gente for falar da guerra da Ucrânia, do crescimento da China, do crescimento enfim, de outros países que podem contestar a hegemonia norte-americana, esse ponto é um ponto que só eles realmente conseguem dominar e controlar. Como é que a gente vai falar, né, de uma hegemonia disputada sem considerar a hegemonia financeira, né? Como a gente vai falar, né, que países, né, que podem até ter acordos bilaterais, mas no fim das contas tudo é pensado, tudo é mensurado, avaliado, medido, refletido em dólar, né? Mesmo aquelas iniciativas de tentar fortalecer outras moedas não chegam perto de esbarrar na hegemonia da moeda norte-americana, né? E nesse sentido é importante que vocês reflitam como esse período que vai, né, da metade da década de 70 até a metade da década de 80, ele vai imprimir mudanças na trajetória do mundo dali em diante, ok? Então, é realmente um período muito decisivo de transformações econômicas, perfeito? Dito isso, né, o que a gente vai ter para a próxima aula, vocês já sabem. Fim do regime militar, transição democrática gradual, e aí a gente vai pensar em o que a gente vai fazer para resolver o problema da dívida externa e o problema da inflação. Agora parece que a gente só vai falar de problema de inflação, agora plano moeda, corrigir a inflação, tentar tudo quanto é forma corrigir a inflação. Ok? Chega a ser chato ficar falando de inflação o tempo inteiro, mas realmente é isso que o mundo de vocês, como economistas, prepara para vocês. Vocês vão ter que falar de inflação o tempo inteiro, né? De projeto de desenvolvimento, aqui a gente encerra, ok? Agora vocês só vão falar de PND como plano de desestatização, ok? Agora acabou essa ideia de desenvolver o país, de tentar criar grandes projetos de desenvolvimento. E mesmo no governo Lula, a gente não vai falar de nada na mesma proporção do que a gente viveu até a década de 80, perfeito? Então é isso, pessoal. Estou aqui decretando também, né, com essa aula, o fim do desenvolvimentismo. Despeçam dele, né, façam aí o luto. É claro que vão surgir novas formas, um neodesenvolvimentismo que a gente também vai comentar ao longo do curso, principalmente nas aulas finais, né? Mas, de fato, essa caracterização, essa formulação que a gente vê com o segundo PND e seus resultados aqui no final do governo Figueiredo vai acabar. E aí a gente vai entrar numa nova dinâmica do mundo, perfeito? Um abraço para todos e até a próxima aula.